Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast spin-off. Privilégio ter vocês aqui com um tema tão bacana que é construção de ecossistema, né? Muita gente fala hoje, principalmente por conta de como a inovação está avançando no mercado, né? Esse acesso à inovação em criação de ecossistema, mas muita gente fala, pouca gente construiu. E a gente trouxe duas feras aqui para trocar uma ideia com a gente sobre como construir, pessoas que fizeram, que construíram o seu ecossistema. Conosco, Daniel Golasso, que é CEO da Abstrato Ventures, e a Laís Neves, que é COO dessa mesma empresa. Os dois vieram aqui para mostrar como é que eles saem do zero e constroem um ecossistema de prosperidade e de inovação. Que nasceu em um momento de grande desafio, né? Sim, nasceu na pandemia. Na contramão do mercado. Eu acho que isso já é o próprio dilema da inovação, já começa num cenário que não é positivo, mas te agradeço, Jean, Sandra, sejam bem-vindos pelo convite, grandes amigos aí, companheiros de trabalho, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente aprendeu, né? Não foi fácil, né? A gente aprendeu apanhando bastante. Mas focaram, né? Aprender. Mas dá pra compartilhar bastante conhecimento prático e tudo que a gente sempre faz na Abstrato, a produção de conteúdo é sempre pragmático. Então trazer aqui algumas dicas práticas de como tu formula um ecossistema que não precisa ser um local físico, mas sim a estratégia de ecossistema para sua empresa, né? Que é o que dá mais certo, né? Nas principais empresas de tecnologia, Amazon, Google, né? Próprio Facebook, todos eles são um próprio ecossistema com diversas fontes de receita e uma coisa puxa a outra. Prazer aí pelo convite, né? Que bom que finalmente conseguimos marcar esse papo. Nossa, É verdade. É verdade. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo muito bom aqui para o universo empreendedor. Show. De inspirar, né? Novos e jovens empreendedores. A gente é bem jovem, mas ao mesmo tempo trabalha feito gente bastante grande, né? E tá rodeado de gente grande, então traz bastante desafios ainda maiores pela frente. Você sabe que isso é bem interessante, Laís. Eu sempre falo, né? A gente tem muito valor na visão de empresários. E aí isso não está relacionado à idade, né? Está relacionado exatamente à vontade de gerar transformação. E aí eu acho que a inovação ela vem muito desse processo de você gerar transformação a todo custo, no sentido de que eu tenho que resolver, eu tenho dor, tenho que resolver, tenho que unir pessoas. A gente fala de ecossistema, nada se faz sozinho, né? É muito essa união de mentes. E o nosso podcast ele traz esse conceito exatamente desse compartilhamento de visão. Então, para nós é um prazer ter vocês aqui para compartilhar um pouco, até para quem não vive esse universo de inovação, né? Porque eu acho que é bem fácil da gente falar com pessoas que já vivem esse universo. Mas se a gente falar do mercado tradicional, a gente fala aí de mais de 80% do mercado que ainda não vive, que talvez nem consiga entender ainda como que eu faço ecossistema dentro do meu negócio. Como é que eu me espelho para trazer... Não sabe que tem. Às vezes não sabe se tem, né? Muito legal. Mas vamos entender um pouco da história da Abstrato. Eu acho que a construção desse ecossistema está diretamente relacionado com essa história, com essa linha do tempo, né, da Abstrato. Conta pra gente aí como é que foi o nascimento, a ideia, da onde veio o insight e daí esse caminho, assim. Eu acho que o mais legal, e isso é sempre uma dica prática, que não existe ideia, né? Na verdade, eu acho que as melhores empresas elas são construídas no dia a dia e tomando os sinais que o mercado te dá, né? Se a gente falar que a gente pensou na Abstrato como ela é hoje, é pura mentira, não existe. Ela foi se moldando e se construindo com o tempo e a gente nunca teve paixão ou um ego que não permitisse as mudanças que ocorreram. Na Abstrato nasceu no Hackathon, a gente ganhou o Hackathon da NASA de 2019, né, na categoria de software aqui em Santa Catarina, né, o time já se chamava Abstrato. Desculpa, eu tenho que fazer um adendo aqui, né? Mentira é pouco, né? Ele já deu o Hackathon. Ele falou até baixinho. A gente deu o Hackathon da NASA, entendeu? Vocês escutaram NASA? Ficou claro, NASA, tá? Continua. Não, a gente grifa. Se ele passar batido, a gente pega o marca-texto assim e pof. Ele falou como se isso fosse normal. Todo dia acontece isso com todas as pessoas. Exatamente, então a gente teve a oportunidade de participar do Hackathon, que foi super legal. Daí foi justamente antes da pandemia, então o mercado estava super aquecido para a parte de inovação, né? A pandemia esfriou muito essa questão dos eventos, né? Como o Hackathon, encontros, e o ecossistema perdeu muito. Nasceu ali, a gente ganhou com uma solução extremamente disruptiva, não dava para desenvolver isso em 3 dias, mas era uma plataforma de análise, né, com inteligência artificial para um score de catástrofe, de incêndio, terremoto e etc. E isso baseado com dados de satélite da NASA. O bom de trabalhar no Hackathon da NASA é que tu pode ter tudo possível porque tu tem um excelente equipamento. Então a gente fez a prova de conceito, a lógica do modelo de negócio e os mock-ups das telas ali do sistema. E um bom pitch.
É um bom pitch, né? Na verdade, o que ganha o hackathon é o pitch, não é a solução. Até porque a solução vai ser mudada, né? Na verdade, não tem solução em 3 dias, né? Tu só tem uma ideia, e joga ali. E a partir disso, né, por alguns percalços aí da pandemia, minha outra empresa de entretenimento foi a zero. Então eu quebrei na pandemia, né, em março ali, porque parou todos os eventos. Então eu fui quebrado, não é que eu quebrei. Enfim, e aí com isso a gente pegou o Abstrato e começou a dar atenção. Né, e ela iniciou principalmente com serviços de marketing, né, a gente nunca quis ser uma agência de marketing, então a gente sempre foi trazendo um planejamento, né, mais voltado a uma consultoria empresarial com saídas de marketing, né, e aí indo e vindo a gente sempre foi confundido com a agência, mas não era isso, mas não é uma agência com aquele ticket fechado, aquela entrega, né, padrão, e a gente entendeu o seguinte, cara, na verdade a gente tem que isolar nossas unidades de negócio. A empresa começou a ficar, entre aspas, gorda, porque tu começa a ter muito serviço, não, calma aí, não vai dar certo. Né? Se a gente sabe que a metodologia ágil, que squads, que isso que funciona, né? Acho que a maior inteligência que a gente teve no modelo de negócio foi separar abstrato e laboratórios de inovação. Legal. Isso foi a primeira etapa. Então a gente... pro time entender o que está acontecendo, né? Pra galera saber. Da empresa mesmo, foi muito importante. Era muito difícil de entender, né? O que abstrato faz. Né? E hoje a gente, né, posicionado como um hub, etc., faz mais sentido. Então, quando a gente separou os labs, né, um voltado só para criatividade, um voltado para growth e um voltado para gestão e estratégia. Então, tem líderes táticos, né, OKRs próprios, metas próprias, rotinas próprias. Isso, de uma certa maneira, né, descentralizou e acelerou o processo de crescimento. E aí começou a lógica do ecossistema. Então, não foi totalmente planejado, foi algo que se constatou no mercado e deu certo, né? O que eu quero dizer? O cliente que entra para a parte criativa, né, possivelmente depois ele precisa de um norte estratégico, então ele vai para outro laboratório. Posteriormente, da parte estratégica, ele precisa do go-to-market, então ele vai para o growth. Então essa ordem não é cíclica e correta. Não tem uma ordem exata, mas eles se conectam. Exato, e cada empresa está num momento. Sim, então, time, né? Exato, e isso de a gente conseguir pegar, na minha opinião hoje, né, são 3 pontos cruciais que todas as empresas precisam. Então a gente consegue fazer com que o LT, o lifetime do cliente aqui dentro, se alongue, porque ele não terminou um projeto de UX e terminou a interface do aplicativo dele. Não, mas como é que ele vai tracionar isso no mercado? Tudo bem, vai para o Business Lab, a gente monta essa estratégia e joga para o Growth Lab para crescer. Então o cara fica num ciclo, né, super positivo. Ciclo virtuoso, né? Exato, e a gente tem clientes, cara, que já a empresa tem 3 anos, né? E a gente completou clientes que bateram 2 anos e 6 meses, assim. Então, os caras estão com a gente desde o início, passaram por diversas metodologias e normalmente quem a gente atende, né, são empresas tradicionais, né? A gente, logicamente, sabe trabalhar com empresas, né, já com transformação digital e etc. Só que daí o impacto que a gente faz lá dentro não é tão significativo. Sim. Porque o cara já tem as coisas. É mais contributivo do que significativo. Exatamente. Ele já é nativo dentro desse processo, né? Já entende das metodologias, já tem uma... De alguma forma ele já vive esse ambiente, né? As empresas tradicionais, elas precisam... Elas têm sede, né? Não tem esse conhecimento todo, não tem essa habilidade, essa expertise. E é muito mais difícil, né? De você também trazer essa transformação de um negócio que já está rodando, de uma cultura que já está implementada, porque mesmo que existam processos que às vezes não são tão produtivos, mas tem um processo lá dentro, né? Então é um desafio também se mexer nisso. Né? Exatamente. E aí a gente, né, dessa maneira, isso foi em 2020. Que a gente seccionou os labs em 2021. Foi em 2021, né? E passou 2022, né, crescendo esses laboratórios. Criamos mais alguns laboratórios. Exato. E aí a partir disso... Não contente com o que já fez mais, né? Fizemos mais. Porque... Isso é empreendedor, né? Exato. E na verdade com o viés de ser mais complementar. Então a gente criou daí o Tech Lab, né, que no caso daí é código nativo. Então, poxa, se a gente faz o modelo de negócio, faz a interface, como é que eu não vou entregar o código? Né? E existe uma grande chance de que repassar tudo isso para um outro prestador de serviço tem uma grande quebra, né, até de entendimento do produto e de problema. E o que é muito legal da nossa história foi, e que eu acho que está totalmente ligado ao empreendedorismo, é de ser vendedor e de ouvir o que o mercado precisava antes de formular uma solução e tentar vender depois. Total. Então, isso criar o que o mercado pede. Isso que o Dante comentou, de a gente ir incorporando labs, seccionando os serviços, foi porque o mercado nos pedia isso. O mercado pedia marketing. Logo depois, na pandemia, o mercado pediu marketing digital, pediu transformação digital. Sim. Depois pediu organização de empresa como business, pediu criatividade, né? Tá muito mais sendo valorizado agora a profissão de design.
Então, a experiência do usuário, quando a gente fala, é muito importante. Então, a gente foi ouvindo o mercado, o que eles queriam, e aí sim a gente teve esse crescimento da empresa, né? Sempre bootstrapping, sempre focado no cliente. Eu acho que foi muito ouvindo o que o mercado nos dizia para desenhar soluções. Só para quem não conhece, bootstrap quer dizer que com o dinheiro deles, tá? Eles começaram com o dinheiro deles, eles avançaram até esse estágio aí, tudo com recurso próprio, né? Vou até mais fundo, com o dinheiro do cliente, porque eu botei no não, porque eu botei A gente entende bem. A gente sabe como vocês a gente não botou, acho que 1 centavo no Abstrato, foi tudo projeto que foi gerando o cash flow e... Exato. Só que a gente fez algo que foi bem, né, certamente, assim, por um privilégio também de oportunidades, etc. A gente tinha uma certa reserva financeira e tanto eu e a Laís, a gente ficou 18 meses sem retirar 1 centavo da empresa. Então a empresa tem 3 anos, significa que mais da metade, né, do seu tempo de existência a gente não estava retirando nada. Mas para que conseguisse crescer... Para oxigenar o caixa mesmo, né? Para poder gerar oxigênio. Por exemplo, o que a gente tem de equipamento hoje, cara, deve chegar a quase 300 mil de máquina. Então essas máquinas não foram compradas... se a gente estivesse retirando desde o início. Então a gente falou, cara, é o seguinte, vamos engordar o porquinho, né, e deixar ela com uma estrutura. Como a gente tem essa reserva financeira, a minha conta chegou aí a 0. Então quando eu cheguei a 0, eu falei, beleza, agora eu vou começar a retirar. A empresa precisa me dar Agora eu preciso comer, na verdade, senão eu não tenho nem como pagar o aluguel. E aí passamos a retirar, mas isso deu estrutura. Então a gente fez caixa, tava tudo tranquilo. E aí, né, a partir de 2022, com os labs formatados, a gente encontra, né, na minha opinião, né, uma das grandes referências que Santa Catarina e o Brasil tem, né, no mercado de tecnologia, né, o Jaime de Paula, fundador da Neoway, né, e ele, né, nesse novo momento dele, queria fazer uma aceleradora. E ele estava procurando parceiro, né, e não encontrava parceiro, e batia na porta, e não porque não faltava gente interessada, mas faltava gente que ia fazer. E o que eu sempre comentei com a Lá, e a gente sempre se alinhou, é que a Abstrato ela é uma grande geradora do que a gente quiser, cara. Se eu tenho esses laboratórios que eles criam negócios, eu posso criar qualquer coisa aqui em cima. Sim. E se uma aceleradora, no final do dia, ela transfere know-how, né, e capacidades, além do aporte financeiro, eu tendo Business Lab, Creative Lab, Growth Lab, Tech Lab, eu entrego tudo que uma startup precisa. E tanto como prestação de serviço, como transferência de mentoria, etc. Então a gente se reuniu e montou então, né, o grupo econômico Abstrato, que hoje é Abstrato Ventures, onde tem os laboratórios de inovação, temos a aceleradora, que foi inaugurada ontem, inclusive, mas a partir disso a gente evolui. Então hoje esse é o ecossistema, uma coisa puxa a outra. Mas vocês não miram em corporate? Por que vocês estão fazendo uma aceleradora de startup? Meu amigo, a minha startup pode vender para corporate. Claro. Então o ecossistema está muito mais na visão do empreendedor de conectar pontos e falar, cara, isso daqui vai gerar valor para cá e para o dinheiro circular, por que eu vou ter, sei lá, daqui a pouco uma startup de Big Data externa? Pô, vai ser a nossa, né, que vai fazer o serviço para o cliente. E mais do que conectar ponto é conectar pessoas, né? Então acho que um dos discursos muito legais que teve de um dos nossos advisors da Abstrato Aceleradora, do Walter Longo, sim, do Walter. Ontem ele falou 2 palavras incríveis. Know-how, que a Abstrato Ventures tem hoje, e o know-who. Então precisa conhecer as pessoas corretas, precisa conhecer as pessoas certas, né? Acho que a gente tem... A aceleradora ela é um modelo de negócios arriscado, mas o risco diminui quando tu tá cercado de pessoas boas. Competência, né? Quando você coloca inteligência e competência no barco, muda o cenário, né? Então, você navega. Esse board aí de advisors que a gente trouxe foi também para que a gente entrasse com tudo, né? Essa loucura legal que é empreender e com startup. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que assim, tem várias questões aqui no que vocês já colocaram até agora, né? Acho que uma que é super válida, ouvir o mercado. A gente escuta muito as pessoas, independente de ser startup, empresas, enfim, você escuta muito o empreendedor falar assim, eu vou ver qual é o nicho que eu quero trabalhar, né? A gente fala muito sobre isso. Meu irmão, é o nicho que tu escolhe, não é você que escolhe ele. Tá entendendo? É o mercado que te fala o que tu é bom, o que ele precisa, o que dá para ser feito e você evoluir. Então, essa capacidade de ouvir o mercado, de ter essa resiliência, pensar, cara, se tiver que mudar, velho, né? Porque a gente sempre fala, eu e a Sandra, tem 2 tipos de pessoa no mundo. Pessoas querem ter razão, pessoas querem ter resultado. A pergunta é quem você é. Entendeu? Você quer ter razão? Cara, ok, você pode quebrar uma empresa, você pode acabar com uma família para tentando provar que tem razão. Quem quer ter resultado é irrelevante de quem veio a ideia. O que é relevante é o resultado. Se é melhor ir para cá, vamos. Se é melhor ir para lá, vamos. A gente debate, discute. Pá. E isso, essa velocidade
de poder se adaptar a novos cenários, isso é algo que vocês têm, que é o que a gente chama de ouro branco. Porque é aquilo que dá longevidade para qualquer marca. A marca que não tem a capacidade de se adaptar, a Apple quase quebrou porque por um período da sua história ela não conseguia se adaptar ao mercado. Né? E ela voltou quando ela conseguiu se adaptar rapidamente ao mercado. Né? Então acho que é muito isso, ter essa visão e entender que muitas vezes o ecossistema ele não é planejado para ser daquele jeito. Mas eu tenho que estar ligado para aproveitar as oportunidades. Não, e é bem interessante isso que nós fomos dar uma palestra uma vez em Joinville, no Ágora, e o Wagner, que a cabeça, né, a mente, tipo, o Wagner é o nosso Wilson aqui. Uhum. É o Wilson Joinville. Ele foi nos apresentar para algumas pessoas, ele falou assim, tá, eu vou apresentar assim, o Jean e a Sandra, eles são o próprio ecossistema, assim, porque eles têm várias iniciativas, várias coisas. Porque nós também, quando pensamos, nós nunca pensamos no nosso negócio de, vai ser isso. Nunca. Não, foi exatamente entendendo e pivotando e os desafios, e é isso. E custando caro para aprender, pagando caro para aprender. E a gente foi construindo exatamente pela lógica, poxa, mas isso conversa com isso. Isso conversa com isso, e por que eu não faço essa roda girar, E o ecossistema é isso, né? Você retroalimentar aquilo. Então, o ecossistema, ele se retroalimenta. E é isso que dá a força dentro do processo. Um organismo vivo, né? Um organismo vivo. Vocês olharam para isso, né? Foram entendendo, além de aumentar esse LTV, né? Do cliente contigo, o tempo que ele fica, mas não ficar comigo porque ele me paga em si. Ele fica comigo porque eu gero muito valor e solução para esse cara em vários estágios dele, né? E o bacana que você comentou, Dani, foi justamente assim, eu não tenho uma rota de entrada. Diferente de outros lugares que você vai, você tem que começar por aqui, depois você... Não, vamos entender onde você está. Dependendo de onde você está, você tem teu start, o teu kickoff em algum ponto, que vai conectar com outra necessidade e a gente evolui. Porque a gente sempre fala, Sandra, como empresário, não tem problema botar R$1 milhão num projeto, se eu ganhar 10 no final, agora me pede para colocar 100 e não me devolve nada, é caro, né? Então esse é o pensamento, eu gerar valor, eu gerar algo que seja tangível, né? E vocês têm já alguns cases muito bacanas disso, e de empresas que possivelmente fortalecem esse ecossistema cada vez mais, né? Conta um pouquinho pra gente como é que tá esse... a gente tá perto, né? E acompanha o tempo todo vocês, reunião, tal. E é muito legal isso, porque eu comecei a reparar que são empresas que elas estão começando a vir para o pipe de clientes de vocês, em várias soluções que vocês têm, mas são clientes são empresas que completam o ecossistema. Vocês já começaram a reparar nisso? Uma certa forma, uma empresa de tal ramo, outra empresa de tal ramo, quando você vê, cara, o ecossistema está ficando completo de vários nichos. Que aí tu começa a criar a comunidade dentro do ecossistema. Exatamente. E, pegando de cases, né, engraçados, assim, né? A última coisa que eu imaginei que eu faria em 2023 era virar diretor de clube de futebol. Então, isso não imaginei que em 2023 seria uma das coisas alcançadas. E pegando o Avaí Futebol Clube, cara, que é um time que não tá ali entre os melhores do Brasil, mas ele é um time super simpático, que tem uma torcida fiel, ele é um clube com muito potencial. E ali sim, cara, daí tu entra no mercado que o que a gente faz causa resultados muito expressivos. Impactantes. E, cara, não é falando mal do futebol, mas não é cultural no Brasil tu ter gestão profissional de futebol. Então não existem ferramentas de uso, não existem processos, cara. É aquilo ali, é um entretenimento que é voltado em cima do campo de futebol, mas... Não da experiência do... E quando entra um empreendedor lá, faz diferença. Exato. E o que foi muito bom, né? O Avaí conseguiu botar, né, o presidente e o vice que tinham esse viés do mercado privado e botaram profissionais ali dentro que eu sou havaiano, né? Então, cara, é um projeto que eu trabalho com muito orgulho e felicidade de ajudar o clube. Tem uma paixãozinha a mais, tem um aditivo. E, cara, assim, os inputs que a gente tá trazendo para eles, assim, cara, tá dando grande resultado. E eu tenho certeza que isso pode ser expandido pro esporte, né? Como um todo, Sim. E não só para futebol, né? O esporte como um todo, ele é carente de gestão profissional. E se tu pegar Estados Unidos, né? Que não é um puta mercado de futebol, mas, cara, os clubes trabalham como empresa. Aqui no Brasil... E você pode até se espelhar em outros esportes, né? Exato. E daí tem... NBA, cara, então assim, é um entretenimento, cara, com muita gestão. Business, né? É um business. E aqui ele se assemelha quase como uma ONG que tem que ajudar a comunidade que ele está inserido, enfim.
Mas isso é um processo de amadurecimento e a Abstrato entrou pro esporte justamente por ter esses laboratórios. O mercado te dizendo, vem aqui que eu preciso. Exato. E não era algo que a gente imaginava e viu que tem muita aderência. E eu tenho certeza, né, que o Avaí hoje, possivelmente, ele tem o maior background de inovação do Brasil. Porque não tem como um funcionário levar tudo que a gente levou. Né? A gente não é o Daniel lá dentro, é Abstrato lá dentro. E sim, podem ter me colocado ali como... Eu até brinco, né? Porque se der errado, tem alguém pra culpar. Então, assim... mas... É isso, né? Tem que ter alguém pra suportar. Se der errado, tem alguém pra culpar. Mas no final do dia, cara, tem um time de 40, 50 pessoas indiretas que estão por trás e que vão dar uma velocidade absurda. Né? Acho que pode comentar um pouco do case da Fermentec, que é super legal também. Eu ia falar do case da Fermentec, que o Dani falou. A gente tem 3 anos e 10 dias de CNPJ. Nossa, ela conta até nos dias. E temos um cliente que vai fazer agora 2 anos e 2 por aí, que é a Fermentec. Ele é uma empresa de 45 anos lá de São Paulo. Foi muito legal e estranho como a gente se conheceu, porque não foi pela Fermentec. A Fermentec, ela já tinha algumas startups que ela investia. E aí foi por uma dessas startups que a gente entrou e começou um relacionamento. Muito focado no Creative Lab ali, fazendo a marca, estruturando a estratégia do negócio. E aí depois a gente gostou tanto, né? E eles também, pelo visto, gostaram tanto do nosso time, que a gente foi desenhando muito mais formas de trabalho juntos. Então a gente pegou tanto a Strix, que foi uma startup deles, o Bain, uma outra startup deles, e aí fomos realmente para a matriz, que é a Fermentec hoje. Sim. Que ela é do ramo, qual que é o ramo da Fermentec? Agronegócio. Agronegócio, olha que legal. Clube de futebol, agronegócio, cara, isso é muito massa. E eles são uma super referência lá em São Paulo, porque eles atuam no setor de engenharia para o agroindustrial. Então eles atendem 75% das usinas do Brasil, é eles que atendem. Usinas de álcool, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, álcool, etanol. Então, eles estavam ontem aqui no evento, foi uma super... Ah, que bacana, vieram. Foi um momento muito legal, porque eles tinham um evento anteontem, no Dia Internacional das Mulheres, dia 8. Sim. E foi a primeira vez que o CEO saiu antes do evento dele para vir no nosso evento aqui, pegou um voo lá de São Paulo para Floripa para estar presente no nosso evento. Então, isso já mostra assim, o peso também de relacionamento, de confiança. Que é resultado, é confiança, total. E o estado que eles estão, né? Tipo, é para onde estamos indo com eles. A gente ajudou muito na transformação digital, só que nesse convívio, né, conosco, cara, né, de polinizar o viés da inovação, eles estão criando o Fermentec Hub. Que é algo que para Piracicaba, né, Piracicaba é um mar de oportunidades. Sim, Piracicaba é uma cidade maravilhosa. Fortíssimo. Nós temos fortes clientes, amigos em Piracicaba. Fortíssimo. E, cara, Leuven é de Piracicaba. Nossa, aí é grande a quantidade de conexões lá. Potência do agro. Potência. E eles posicionando um hub com 45 anos de história, cara, é para mudar a história daquela região. Sim. Né? E hoje, né, como a gente conseguiu criar esse hub conceito que a gente tem, né, a gente tem como intenção levar isso para grandes empresas, porque, cara, se funcionou numa pequena escala, a gente tem a validação de que num bicho grande vai funcionar muito melhor. Sim. E muito mais rápido e com muito mais geração de caixa. Né? Então acho que a Abstrato ela não é uma coisa que se me apresentasse num pitch lá atrás, sem ela estar construída, eu acho que nem eu acreditaria. Eu nem mexeria mais. Aquele maluco me contrapõe, cara. Eu falo assim, cara, eu não acreditaria que daria pra fazer tantas coisas separadas e que elas em tão pouco tempo e que elas gerassem, né, valor dessa maneira. Né? A gente ainda não pode dizer que chegou na fase de escala, né? Ainda mais quando tu tem várias frentes, assim, é complexo, porque se tu cresce muito rápido, tu perde qualidade. Então tu tem que dar passinhos estruturados, assim, o serviço, né, ele tem um pouco dessa parte negativa, né? E tudo que a gente tem feito hoje, dentro de casa, é o seguinte: pegar as nossas metodologias e transformá-las em software. Então, se a gente tem uma área de consultoria para inovação, que a gente tem, criamos o InovaX, que é um software que mede os indicadores de inovação e dá plano de ação automático do que tu tem que fazer. Então, o Growth Lab, que era uma questão de estratégia de growth, a gente já fez tanto projeto de growth que a gente tem um arcabouço. Queres uma estratégia de growth para academia? A gente tem. Queres uma estratégia de growth para uma consultoria? A gente tem. Para uma finança? A gente tem. Então, tudo isso gerou um banco de dados gigante. O cliente vai escolher o nicho, ele responde numa área de questionário e gera os indicadores. E os indicadores geram o plano de ação. Sim, já vão dar o norte. Exato. E aí tu tem os consultores para implementar.
Então, é muito um viés de que acredito que nos próximos 6 meses aí a Abstrato vai dar uma grande virada para ser uma consultech. Então, seus laboratórios serão consultech. A gente vai ter consultoria com tecnologia empregada. E o que a gente vê que também grandes líderes do mercado de serviço fizeram. Então, a Accenture tem softwares próprios, a McKinsey tem softwares próprios, todos têm, na verdade. Para poder escalar com mais criatividade e assertividade. Serviço, né? Antes era só serviço, depois foi só SaaS. Todo mundo só fazia produto e startup de software e deu. Agora o norte é juntar essas duas coisas, porque sim, existe a inteligência artificial, existe tecnologia para ajudar a gente, mas existe a criatividade humana que vai muito além ainda. Sim. Então, Que é o insight baseado nesse relatório, entendeu? Né? Que é aquilo que daí a gente entra também no feeling e na experiência do consultor, porque tem muito que você consegue colocar produtizado, né? Fazer isso entrar no software, ok, mas tem aquilo que é o skill do momento, né? O insight do momento, a troca do olhar aqui. E isso também não tem preço. Só que você ganha escala, porque se você não fizer assim, para escalar, você vai ter um custo alto para crescer. É negócio? Claro que é. Se não fosse a McKinsey, não existia. Se antes não existia. É óbvio que é um excelente negócio. Mas pode ser melhor. Isso pode ser melhor. Claro, né, com todos esses desafios, esse crescimento tão acelerado, né, que vocês tiveram dentro desse processo, como é que fica toda essa parte de operação, Laís, assim? Porque não é fácil você gerenciar tantos squads, tantas coisas e aí, né, mudam tão rapidamente, empreendedor não para nunca, então daqui a pouco vai vir outra coisa e a outra coisa, e como é que administra tudo isso? Como é que faz para implementar processos? Porque eu acho que você tem, principalmente, né, você que cuida dessa parte dentro da empresa, essa tua expertise de ter aprendido, possivelmente, né? Porque não acredito que você tenha tido uma experiência tão grande antes disso tudo, né? Então teve que aprender no meio do processo. Como é que isso acontece? Como que você faz para se capacitar, enfim, né? Descobrir ferramentas? Porque eu acho que isso é muito válido para o empreendedor que tá aqui com a gente. eu acho que todo empreendedor é um lobo solitário, né? Total. A gente se sente um pouco sozinho mesmo na jornada. É alone, né? E a gente se descobre sozinho também, né? Então, primeiro, buscar um mentor é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter. Mas em nível de operação da Abstrato, de como lidar com tudo, primeiro que eu acho que mulheres conseguem lidar com bastante coisa ao mesmo tempo. Um pouco, né? Tipo assim, tem um pouco de licença poética disso. Mas eu concordo em gênero no grau. Tem uma habilidade, tem alguns drives a mais. Então, para colocar isso tudo rodando, né? E como o Dani falou, a gente está crescendo, mas um dos pilares, né, motores da operação é a excelência e produtividade. E por que a excelência está no início? Porque a gente não pode crescer loucamente sem perder, né, perdendo a qualidade, perdendo a excelência nas nossas entregas. Isso é uma das coisas que eu sou mais crítica em relação à nossa operação. Senão você vai rodar prato, né? Vai entrar prato novo, mas vai cair prato velho. Você não consegue aumentar de verdade a carteira, né? E cada uma dos nossos laboratórios, eles têm um líder tático. Então, eu consigo gerenciar melhor a minha equipe quando eu tenho líderes táticos abaixo de mim, né? Então, um nível estratégico, tático e operacional. Então, foi com isso que a gente também ganhou um pouco mais de norte, de escala, porque cada lab consegue lidar sozinho, tem as suas rotinas, tem as suas entregas, as suas sprints para cumprir. E eu consigo monitorar um pouco mais de fora tudo. E, claro, apagando incêndio, que sempre acontece. Sempre na hora que você arruma a casa, o Dani chega, viu? Tive uma ideia. Viu? Ó, falaram que talvez isso aqui fosse bom, mas acabei de arrumar a casa. Vamos tirar os móveis do lugar. Não vou falar que é fácil, é bem estressante. Às vezes é estressante. Você sabe que isso é uma coisa que a gente gosta muito de falar, porque às vezes as pessoas veem, né? E aí quem olha de fora pode achar, nossa, meu Deus, o Dani falar isso foi maravilhoso, tá? Fácil, tipo... Mas... literalmente não é fácil, né? Cara, você erra muito. Acho que a quantidade de vezes que a gente erra é muito maior do que o acerto, principalmente quando você tá nesse processo, né? De aprendizado. E acho que é de tu se apoiar em pessoas correndo pelo mesmo lado, pelo mesmo objetivo também. Então, eu tenho o Dani do meu lado, o Giovanni Maluli, outro sócio, a Duda, que é outro sócio. Então, eu consigo ter mais braços e ter com quem dividir esse estresse, dividir as responsabilidades também. Para conseguir todo mundo remar para o mesmo lado. Você falou de sócios, né? Eu acho que isso também é uma das coisas que sempre vem à tona. Como é que eu escolho sócio? Como é que passou esse processo por vocês, assim?
Porque essa é uma dúvida recorrente que os empreendedores sempre vêm e nos perguntam. A gente é criado para não ter sócio, né? A gente é criado, todo mundo, se for para ter um negócio, não tenha sócio. Sociedade é o casamento, não sei o que tal. Tá, mas teu casamento é ruim? Né? Porque o meu casamento é bom, então para nós ter sócio tá tudo certo. Se o sócio encaixar, se fizer sentido, se contribuir com um skill legal, tiver alinhado com o que a gente quer construir, né? Como é que vocês fazem essas escolhas aí? Cara, hoje tá mais restrito, assim, acho que são momentos de empresa também. Então, no momento que a gente tava construindo, né, onde não tinha nada, né, as pessoas que estão ali contigo, totalmente na linha de frente, né, sangrando. Construindo o negócio junto com você, né? Exato, então eu acho que é ali que tu já vai verificar. Então, não é que tu escolhe o sócio, né? Na verdade ele já se demonstra teu sócio. Então ele já tem atitude de características, ele já tem, né, a postura de sócio, é a mesma coisa. Como é que eu sou promovido? Não, cara, primeiro tu é, aí depois a empresa vai te reconhecer. É isso aí. Não é o seguinte, eu quero ser líder. Amigo, Depois eu faço, mas me promove que depois eu faço. tu te posiciona como líder, Entrega. vai ser notado, tu vai subir. Porra, sociedade, se tu entrou numa startup, numa empresa de tecnologia que tá alavancando, tem 6, 7 pessoas, tu pode ser sócio. A não ser que seja descrito desde não, a gente não vai ter sócio, não tem essa oportunidade. Mas todas têm. Então, havendo esse posicionamento, que foi muito claro lá no início, as pessoas que abriram esse tipo de, né, viés assim, de comportamento, a gente abriu Stock Option, criou um programa de sociedade, então a empresa tem partnership, ainda tem equity disponível, só que agora que a gente está em outro estágio, é muito mais complexo também colocar, porque o cara já senta na janela, né? Porra, quem entrou lá O atrás. desafio para entrar na sociedade já tem que ser maior, até porque o prêmio é maior, né? Exatamente, então já tá. Os incríveis méritos, eu acho que o Dani tem na condução da empresa foi pensar desde o início no cap table da empresa, e desde o início de uma forma jurídica, com que a gente conseguisse crescer ao longo do tempo. Isso é legal deixar pronto para quando aparecer a oportunidade. Se eu vou aceitar ou não, se eu vou por ali ou não, não importa. O que importa é que meu carro aguente aquela estrada. Eu acho que isso é legal. Eu acho que inclusive esse adendo aqui a questão jurídica, né? Porque geralmente o empresário pensa, né? Não, o jurídico para mim é só se eu tiver um problema eu vou ter um jurídico. Não pensa no prévio, na construção. Estou construindo. Eu vou ter um jurídico. Exatamente, né? A gente tem, né, desde sempre aí. Sempre fez parte da história da empresa ter a assessoria jurídica, sempre, né? E tem vários empreendedores que falam, mas assim, né? Por que vocês Estão com um problema? Vocês estão com um problema? Alguém quer processar? Não, a gente tem. Para quem não vive essa realidade, né? Para quem não vive essa realidade, tem muita gente no mercado tradicional. E eu acho que é super importante a gente pensar exatamente nessas estratégias. Você estava falando, né, de que lá no Havaí, por exemplo, você é a pessoa de fora. Sim. Quando a gente tem alguém de fora, alguém nos assessorando, um mentor, um assessor, um consultor, sempre vai te trazer uma nova visão de pontos cegos, porque a gente sempre tem ponto cego. A gente está no negócio, a gente está construindo, tem coisas que a gente não está vendo. E aí ter alguém que está olhando por um outro prisma vai nos ajudar nesse processo, porque o processo de tomada de decisão, como você falou, Leis, literalmente nós somos lobos solitários. E aí é difícil ser. Você tem que tomar uma decisão que a empresa depende daquilo. Mas você não está conseguindo ver todos os anos. Você Nunca precisa vê. Nunca vê. E essa questão do cap table, né, toda empresa que eu vou entrar ou alguma coisa assim que a gente vai montar, cara, já vai tudo definido. Qual equity que o cara começa, quanto que ele vai diluir, como que ele dilui, vai ser stock option, vai ser vesting. Então, né, para quem não conhece, né, vesting é um modelo que tu vai ceder uma participação da tua empresa por um período de trabalho, onde ele vai bater aquelas metas, aí ele vai conseguir. O stock option é algo muito mais comum, então a gente está falando de opção de compra, e que hoje em dia a gente não pratica vesting, só opção de compra, porque eu acredito que isso é até mais flexível para os dois lados, a gente poder entrar ou sair dessa linha. E o momento também, né? Já tá num momento que já consegue ter esse olhar, né? Eu, na verdade, desde o início, cara. Desde o início. Foi uma opção. Eu fiz vesting na minha primeira empresa e aí não deu muito certo. E aí, na Abstrato, a gente já trabalhou com stock option e fluiu muito melhor. É que a gente tem um sócio só que entrou por vesting, né? E que deu certo. Então também a gente não tem um volume para poder discernir. É que o nosso tivemos um que deu certo. Mas é aquilo, né? Você precisa ter um volume para poder chegar em metrificar o que é bom, o que é ruim. Mas eu concordo, eu acho que é mais difícil, a gente teve sorte, mas é mais difícil a gente encontrar alguém que realmente
do começo até o final do projeto, ele empenha energia até receber o prêmio no final. Ele tende a oscilar a energia, né? E desanimar. Eu tenho uma visão meio que aí é psicológica, é uma opinião minha, né? Mas parece que quando tu entra no modelo de vesting, o cara já se sente sócio. Tipo, e não do ponto de vista que é positivo pro business, que é o seguinte, eu estou com vocês, skin the game, e eu tô aqui. Não, é na perspectiva de que ele já se sente dono dos benefícios da empresa. E o stock option, como tu prevê um aporte também pela compra da ação, e ele tem só uma mera, tipo, garantia jurídica, que é um direito de compra, ele não é sócio, ele tem um direito de virar sócio. E parece que isso no mental, né, flui melhor. Então, eu tive 3 experiências negativas. Tive 3 experiências negativas com vesting e 3 experiências positivas com stock option. Show. Então, cara, eu posso ter sido muito azarado no vesting, pode ter acontecido, mas eu sinto essa diferença. E eu vejo amigos que botaram pessoas no vesting e o cara já se sente dono daquilo. Mas calma, meu querido, tu vai ter que fazer tudo bonitinho, senão vai dar certo. Então eu vejo que, velho, e direito não é o penal, né, cara? Isso que tu comentou, a galera acredita que o direito penal é o que é o direito. O direito penal, eu acho que não é 5% de tudo que tem dentro do arcabouço jurídico. E trabalhar o direito empresarial, tu focar em governança, poxa, isso daí, na verdade, aumenta o teu valuation, amigo. Não é que ele tá só te prejudicando de, não tava preparado, tomei uma bucha aqui. Não, cara, tu vai entrar numa rodada de investimento, tu vai passar uma due diligence, o cara vai perguntar assim, como é que tá o teu acordo de acionista? Mas tu tem cap table já prometido, qual que é aquele contrato, meu amigo? Eles vão destrinchar. Aí vai olhar assim, quer saber, esse teu valuation não existe, porque tu não teve um planejamento societário correto. E é isso, amigo, volta pra lá. Aquilo que você pensou que era caro do jurídico acabou de ficar muito barato e você perdeu. É isso aí. Porque não tem volta, né? Não tem recuperar um cenário desse. Perdeu, vai ter que tentar achar outro. Exato. Isso faz todo sentido. Pra quem não sabe, também é advogado. Não cheguei. Não, larguei na 9ª fase, cara. Que bom. Foi sanidade voltou a mente. A sanidade voltou a mente. Larguei na 9ª fase pra empreender, não tava dando pra conciliar empresa e faculdade, tava pra hora de fazer TCC, etc. Eu falei, cara, é isso aí. Mas com certeza esse conhecimento que você teve nesse período também te ajudou a ter esse raciocínio, né, dentro desse processo. Porque a assessoria jurídica a gente tem, né, claro, mas o DEI que é o cabeça disso tudo. E faz uma diferença, né, essa visão um pouco mais ampliada disso que você está fazendo, né, do processo, você está construindo um negócio. Quando você não tem expertise nenhuma, não tem habilidade nenhuma. Eu só vou contar, eu vou ter que aprender. Demora um tempo muito grande pra você aprender alguma coisa. Eu vou ter que contar com alguém muito bom que eu confie muito no meu processo. E vocês estão construindo um ecossistema novo. Mas já tem acelerador, mas não no conceito que vocês estão trazendo, entendeu? Então, assim, o jurídico também não vai ter. O teu jurídico não tem isso pronto. Ninguém fez ainda desse jeito. Então, precisa ter um olhar, né? E o bacana daí é que você consegue transmitir isso, fazer um translate, né? Desse lado. Isso é massa. E eu larguei direito porque eu falei, não quero trabalhar com direito. 75% das minhas atividades são... Tem que ficar olhando contra. Mas, cara, o que é legal do direito, assim, né? Eu vejo, o cara fala, não sei qual faculdade fazer. Cara, administração e direito, mas direito muito, muito, muito bom, né? Se tu for pro mercado, né? For empreender, ele te dá um background, cara, que é uma visão das regras do jogo que qualquer outra pessoa de outras faculdades não vão ter. Mas aí eu faço uma mentoria. Não, amigo, mas tu passa 4, 5 anos estudando direito, tu entender, né? Qual que é a hierarquia de tudo que acontece, como que funciona, né? Os ritos processuais. Cara, tu tá sempre mais crítico. Então, em qualquer mesa que eu sento pra conversar e o cara me fala assim, eu tenho que falar com o meu advogado, eu falo, então tá, amigo, já sei que tu não sabe direito o que já sei, tu não sabe direito o que tu tá fazendo e tu vai precisar de uma assessoria. Não que todo mundo tenha que fazer direito, mas, cara, te bota um pouquinho na frente. É a mesma coisa, né, do que se eu for, sei lá, um cara do mercado financeiro e eu estudei economia. Amigo, tu vai estar na frente do camaradinha que foi engenheiro e tá fazendo cursinho tá na XP, entendeu? O cara ele entende da economia, cara. Ele leu os filósofos, ele leu as teses, ele entendeu a diferença e ele vai ver o mercado com um pouquinho mais de criticidade. Então, cara, tudo também é uma bagagem, assim, a gente não... No final do dia, o que eu vejo, a gente é muito jovem,
Mas é muita gente procurando resposta pronta, assim, tá? Verdade. Quero empreender, mas o que eu faço? Por onde eu começo? Meu amigo, não sei, cara. Eu não sabia também, cara. Tu não sabe, não existe isso. Cara, beleza, tu quer fazer alguma coisa de impacto? Cara, começa encontrando problema e tentando resolver ele de uma forma simples. E sem ego pra atender cliente. Isso também é importante, cara. Porque a geração CFO é foda, né? Porque aí tu pega essa geração mais nova, o cara já quer começar CFO, né? É CFO de uma pessoa, de um CTO. Não faz o menor sentido quando você tem 2 pessoas, né? É muito isso de não glamorizar o cargo, entender o que o cliente quer, ouvir feedback, muitas vezes é bem negativo. E são os melhores pra tu conseguir crescer, melhorar teu produto, teu serviço. Então, não ter ego e fazer de tudo. Eu e o Dani fizemos de tudo desde o início. A gente falou disso até no outro episódio, que para fazer parte do nosso time, a pessoa, primeiro, ela não pode achar que tipo, o cargo dela, não, isso aqui é meu. Não. Porque o Jean, se precisar construir qualquer coisa, a gente vai construir. A gente construiu tudo, foi assim. Temos que fazer. Não tem recurso. Vai passar pano, vai. Precisa lavar a louça, lava. Tem que fazer o que precisa ser feito. E tem muita gente que fica travado, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu quero fazer, tenho um sonho de empreender, mas eu não tenho recurso. Beleza, vocês falaram, não tem recurso? Um recurso. Um recurso. Isso a gente fala muito, né? Porque às vezes a pessoa coloca o recurso, o dinheiro na frente. E o dinheiro ele não vem na frente. Porque, se você tá fazendo tudo certo, o dinheiro vai vir. Sim. Porque tem vários meios, né? Só que o dinheiro é só um canal. É um dos recursos. E o que a gente precisa são usar todos os recursos que a gente tem. E se eu não tenho, a gente tem uma máxima na nossa vida, porque a gente já passou muito perrengue na vida. Passou. E vai continuar passando, a gente sempre passa. Não tem essa história, né? Passou. Você que passou. Que bom que passou. Aprendi, não tenho saudade. Obrigado. Mas a gente sempre usa um dos princípios que é use o que você tem até ter o que você quer. Simples assim. Quero chegar a tal coisa. Mas eu não tenho. Porque a gente escuta muita gente que fala assim, mas eu queria tanto. Mas eu não tenho isso. Eu só consigo isso se tiver. Se tiver. Mas o que você tem? Qual é o recurso que você tem? O recurso que veio primeiro na nossa história foi o tempo. Então, como tu que é o mais teu valioso. tempo. Que hoje, você vê, foi o primeiro recurso que vocês tiveram. O meu tempo, para destinar para um projeto. Que vocês não botaram dinheiro, porque, que nem vocês falaram, né? Os primeiros clientes, o recurso que entrou deles foi retroalimentado. Né? O meu investimento foi tempo. Ok. O que custa mais caro hoje para vocês? O tempo, com certeza. Olha só, o valuation do tempo, né? Eu comecei a investir no tempo. Hoje o tempo é o que mais vale para mim. E tu pega essa questão de que, beleza, né? Tu nunca tá com um cenário favorável. Na verdade, o empreendedor ele não vai trabalhar no cenário pronto, favorável, com vento indo. Amigo, o padrão é o oposto. É o vento soprando com tempestade, vai ter que fazer o que tem que fazer para dar certo. Né? E eu vejo que a galera, né, também fica travada numa questão de humildade. Né? Como o Jean falou, se precisar varrer o chão, eu vou varrer, cara. Se precisar trocar o pneu do carro, eu vou trocar. Isso é uma analogia, porque tu vê a galera assim, não, já quero começar com um cliente grande. Não, amigo, a gente começou fazendo coisinha pequenininha para cliente pequeno. Escutamos. Só quero atender cliente grande. Não, e assim, cara, ao mesmo tempo... Dinheiro, pô. Exato, e mais, cara, cada etapa de um cliente pequeno te prepara para um cliente grande. Total. Vai te aventurar para pegar um cliente maior, meu amigo, a cobrança é maior, a responsabilidade é maior, e o cliente pequeno já gera impacto. E algo que nos move, e eu acho que é isso que tu tem que focar, pelo menos. E se tu focar na grana, beleza, vai vir o dinheiro, tu vai pegar ali, comprar um Porsche, tu vai ter uma descarga de adrenalina, vai te dar uma satisfação. Tu vai chegar em casa e vai querer comprar um Rolex. Aí tu vai comprar o Rolex. Você começa a atrelar as coisas, né? Não é mais genuíno. Exato. E mais, o problema é que o seguinte, o benefício financeiro não, que óbvio, todo mundo quer viver bem, comer bem, viajar bem. Óbvio, todo mundo quer o bem-estar. Só que se tu depositar a tua força empreendedora no resultado financeiro, ele acaba muito rápido, cara. Porque a descarga de energia tá ali, daí o Porsche já ficou na garagem, daí tu vai querer a Harley Davidson amanhã. Vai querer, amigo, então tu vai ficar perseguindo um negócio que não vai nunca chegar. Se for assim, por que os bilionários acordam todos os dias, né? E não é só isso, né? Eu acho que eles continuam trabalhando. Move eles a fazer algo novo, a buscar um desafio pra frente. E a maioria das pessoas busca a estabilidade, né? Sim, e não existe. Só que não existe. Nunca, né? Ou você tá crescendo ou você tá caindo. Você nunca vai chegar. E aí as pessoas acham que, quando chega num tamanho da empresa, você tá bem. Não tá. Você não tá, porque você vai estar cheio. A quantidade de problemas, ela só vai aumentar.
Com certeza. Não vai ser, o vento não vai ser favorável. Vão ter crises que vão vir quando você imaginar, nossa, agora a empresa tá top, né? Aí vem uma crise, você vai ter que lidar com uma crise, fala, não, ninguém. O mercado não mete, já tinha, todo mundo. E efeitos externos, né? Pandemia. Total. O cara tava super bem. Amigo, mudou todo o teu modelo de negócio. O modelo de negócio era uma rede de restaurante. Pô, tava vindo a estratégia do Outback, né, cara? Os caras tiveram que mudar todo o modelo de negócio deles em 30 dias pra virar delivery. E não era uma estratégia que o Outback aplicava. Eles não faziam delivery. Fazendo em fardo pipe, né? Não, porque pra eles tu quebra, mano, tu vai pedir a batatinha, já não é a mesma batatinha quando chega na tua casa, tu quebra a experiência Outback. E hoje é um dos principais pontos de receita deles o delivery. Então, cara, tava tudo bem pro Outback, veio um negócio externo e muda, né, tudo. E acho que o dinamismo, né, a humildade de tu entender que, cara, cada etapa é fundamental. O cliente pequeno, ele faz parte da tua construção, tu já tá gerando impacto para ele. E aí que a gente tenta colocar esse benefício, o que nos alimenta é essa questão de impacto. Então, pegando para Floripa, né, de uma forma bem direta, a gente tem aqui o ecossistema que começou há 35 anos, onde a gente teve muita força do Estado, todo mundo botando grana, fazendo acontecer. Por isso que a gente tem, tanto Santa Catarina como Florianópolis, algo que é totalmente distante do Brasil. E aí a gente viu o seguinte, tem espaço, cara, para uma empresa juntar mais empresários e montar o hub de empresários aqui. O que a gente tem? A gente tem a incubadora Celta, a gente tem a ACAT no Passeio Primavera, a gente tem o Sapiens. Todos eles têm algo em comum. Estado, né? Tu tem financiamento do Estado ali rodando para que eles... Depende do Estado para rodar. Para rodar, né? O que numa questão de maturidade de ecossistema é excelente, e Santa Catarina acho que é exemplo mundial disso. Mas agora chegou aquela hora de dar o segundo passo, que é a galera, o mercado privado, constituir esses hubs e gerar mais negócio. É impossível uma associação, cara, levar nas costas o desenvolvimento de tecnologia num estado. É uma associação, a gente sabe, é político, cara. Trocou a diretoria, volta a estacar zero. Sim. Então a empresa não. E o que a gente viu? Cara, pegando aqui como exemplo, um impacto direto. A gente botou aqui, tinham 2 prédios, né, praticamente parados, um prédio totalmente largado às traças, assim. Realmente a gente pegou a estrutura. Sim, eu lembro, a gente conheceu aquilo, tava no contrapiso. Tava no... Rachado. Era que reformar o contrapiso. Eu digo que a gente não pegou no negativo, pegou no -5. Né? Fazer o saneamento básico, né? Os banheiros aqui de baixo. Fez esgoto, não tinha nem esgoto. E aí, cara, beleza, botou aqui. Aí o café, que não tava mais, o café reabriu. O restaurante aqui em cima abriu. Daí a galera tá olhando aqui o terreno do lado, você vai botar um co-living ou alguma coisa. Cara, isso é ecossistema, né? Isso é o impacto, cara. Isso é o impacto, cara. E aí, o metro quadrado do fulano que mora aqui pertinho vai valorizar. Aí, às vezes, isso é herança que ele vai deixar pro filho dele, que não vai ter nada. Então, é lógico que a gente não consegue racionalmente criar todos os nexos, assim, que tu tem no impacto, cara. Mas se tem uma forma de tu mudar esse mundo bizarro que a gente vive, é tu criando uma empresa, né, com virtudes, com orientação, né, a propósito, juntando gente boa. E, cara, como diz o Venâncio, né, cara? Sangue, suor e lágrima. Pra caramba, na verdade. E aí vai gerando impacto. Daí quando tu vê, ontem quando a gente viu aqui, geração de networking. Cara, quantas conversas aqui viraram reuniões que a gente nem sabe, cara. Surreal. A gente nem conseguia. Tinha tanta gente inteligente. E você querendo conversar com todo mundo. Não dava tempo. Você sabia que cada minuto investido numa conversa com um era uma perda com o outro. Não tinha o que fazer. Era isso aí. E eu ganho aqui, vou perder lá, mas não tenho o que fazer, porque era muita gente boa. Eu acho que essa até é um gancho bem interessante no sentido de oportunidades. Tem muitas oportunidades, eu acho que sempre o mercado vai trazer. Como é que você filtra a oportunidade? Porque chega um momento em que você precisa entender na hora. Isso aqui agora faz sentido a gente abraçar, isso aqui não faz sentido. É a hora dos nãos, né? Eu acho que isso pra mim é a coisa mais difícil que tem, cara. Dizer não, né? É muito difícil, porque... Empreendedor é difícil dizer não. É bem difícil. E acho que aí que tá... Quanto mais crescer, mais oportunidade vai vir, mais difícil vai ser dizer não. Exato. E tem que dizer, cara, então o que a gente tenta filtrar, né? Primeiro ponto, quanto que existe na nossa carteira, mais importante de todos, que é o tempo que eu posso dedicar. Se o cara não vai dedicar e a gente nunca se compromete com algo que a gente não vai fazer muito bem.
cumprir com as expectativas também do outro lado, né? Porque eu acho que os acordos precisam ficar muito bem descritos, muito claros. Qual é a minha responsabilidade? Como que eu posso ajudar? Pra pegar cargo por pegar, pra participar por participar, cara, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente quer ser o melhor mesmo. Se a gente é o melhor, cara, isso é um efeito prático. Pelo menos eu vou fazer o melhor que eu posso, pode né? ser que não aconteça, mas a gente quer ser o melhor. E eu acredito que se as pessoas, né, trouxessem isso pro seu dia a dia também, seria do cacete. Então, por exemplo, a gente vê toda essa molecada aí que tá desestimulada. Eu achei muito engraçado, né, que houve uma onda de demissão voluntária da geração Z. E Também agora... tiveram os layoffs, né? Não, tudo bem, mas nem digo isso, eu digo a voluntária mesmo, assim, pô, o cara já entrou no mercado de trabalho, meu primeiro trabalho foi no Tribunal de Justiça, meu amigo, então assim, o cara pensa nada contra os profissionais do... Pensa, não tem nada a ver comigo, né? Nada a ver com os outros, mas comigo... Pô, eu olhei assim, cara, daí é óbvio. O que eu tô fazendo aqui? Um ambiente flexível, pô, mas esse gurizada já entrou num ambiente assim, já entrou num ambiente que ele pode trabalhar ganhando em euro, então não existe, e aí o que rola? Essa galera não sabe, né, o que é trabalhar de verdade. E aí teve uma pesquisa, cara, que foi 80% das pessoas que se demitiram nesse período se arrependeram, cara. É óbvio, cara. Moleque de 20, 21 anos, que o cara é a geração CFO, né? Que o cara acha que em 6 meses ele tem que ser sócio-diretor. De 6 em 6 meses é júnior, pleno, sênior, C-level. Sempre. Essa é a carreira. 2 anos. Nossa, quanta experiência! Exato, quantos problemas tu resolveu, o que tu gerou, né? E tu vê agora, pelo menos, essa correção, assim. Então, é positivo que essa galera foi pro mercado, tomou na cabeça, né? E agora vai voltar um pouquinho com mais maturidade. Volta mais pianinho. E nós, né, tipo, que estamos empregando essa galera, cara, eu vejo que a gente tem uma missão que é de orientar e botar propósito no trabalho deles, né? E por que eu digo isso? Geração que já nasceu impregnada de rede social, com um mundo totalmente efêmero, líquido, não vê propósito nas coisas. Total. Então, cara, assim, velho, trabalho, propósito, né? Se tem uma coisa gratificante é tu ser útil, né? Acho que é mais do que tudo que tu pode fazer na tua vida, tu chega em casa e fala, pô, hoje eu fui útil, cara. Isso prende. Pra alguma coisa. Se não, eu sirvo pra ter utilidade nesse mundo. E eu fiz algo que deu resultado, perpetuou pra alguém. Eu deixei a minha marca, né? Também tem muito isso. Deixei meu DNA. Acho que isso é motivação, né? As pessoas vivem pesquisando pílulas de motivação, acho que essa é a maior motivação. Exato, e por que o cara tá, tipo, tu vê as frases engraçadas assim, como é que eu acho o meu propósito? Sim, como se fosse algo tangível que eu pego, boto no bolso, encontrei. Como se fosse uma frase pronta. Tipo, meu propósito é impactar, não sei. Como se fosse uma proposta de valor e como se eu encontrasse algo físico e eu levasse pra minha casa. A experiência vai fazer isso, né? No episódio anterior a gente falou, né? Quando me perguntaram numa palestra, né? Qual foi o propósito que a gente tinha quando a gente começou a empreender? Eu falei, comer, pagar conta de luz. Eu não pensei que a empresa ia fazer não sei o que pro impacto global do lugar, tinha conta pra pagar. Não vamos ser hipócritas. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Base da pirâmide. Depois a gente foi para outro estágio. Isso é pirâmide de Maslow. Vamos resolver o básico. Aí depois tu vai ter uma camada mais inspiradora. Só que se eu puder falar assim, pô, qual o propósito do Daniel? Cara, eu quero só transformar o que tá na minha frente e eu sei que eu consigo. E isso foi uma vez que eu vi um vídeo do Steve Jobs que pra mim foi muito bom. O cara olha o Steve Jobs e fala, pô, esse cara aí é pica, gigante, e Ele falou uma coisa muito boa, ele falou assim, cara, o mundo não foi feito por pessoas mais inteligentes do que você, né? Você pode mudar o mundo, cara. Eu falei, caramba, é verdade. Quanta gente que não é mais inteligente do que eu fez as coisas. Então, você, cara, então, pô, também não preciso criar a SpaceX. Não precisa criar a Tesla, mas, cara, tu consegue modificar as coisas que tu vê e tu não concorda. E isso é um propósito já muito direto. Tem um livro muito legal, a gente ainda, que o papo é bom, a gente ficaria aqui mais horas, né? Mas assim, tem um livro que é do fundador da Kyocera, que fala pessoas comuns, que é o título, né? Pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. A Kyocera é um dos maiores conglomerados de tecnologia da Ásia, né? E ele conta que ele foi um aluno mediano, era o cara que passava em cima das notas, ele fez faculdade que não era a melhor faculdade, e ele, tendo na trajetória dele, aproveitou algumas oportunidades, não sendo o cara mais talentoso, mas trazendo os mais talentosos para perto dele. Exatamente. E com a disposição de fazer, né? Com vontade de fazer. Isso eu acho que essa
Acho que essa é a síntese, né? Você tem que fazer. É isso aí. Importa, vai fazer, que vai dar tudo certo. Show. Deixa um recado pra nossa galera aí que tá acompanhando a gente agora sobre, se vocês pudessem deixar uma dica para quem tá pensando em começar a construir um ecossistema, começar a pensar Para quem está pensando em inovar. em inovar. O primeiro Ou até- passo básico, Ou né? até quem é tradicional mesmo, a pessoa que tá no mercado tradicional, que às vezes não percebeu que já tem o cara tem mas eu sou dono do mercadinho. Cara, tu tem um ecossistema gigante ao redor e não percebeu. Né? Então deixa um recado para essa galera. Outro fica à vontade. Eu acho que tem um conceito muito legal, que é o conceito do nexialismo. Né? A gente passou por uma era de especialistas, onde todo mundo precisava se especializar e encontrar uma área, um nicho e um setor desse nicho e ser super especialista. E aí depois a gente passou para uma área de generalistas, de todo mundo sabendo fazer um pouquinho de tudo. Sim. E a maioria dos grandes empreendedores estavam um pouco no generalismo, porque tu encontra especialistas para fazer o teu time. Sim. Total. Mas agora um conceito novo é o do nexialista. E isso tem muito a ver com o ecossistema também. De encontrar as pessoas certas e de fazer nexos entre elas. Então, muito mais do que tu encontrar os generalistas, encontrar os especialistas, é juntar todo mundo e fazer nexos, criar conexões entre eles. Então, assim, se vocês são já empreendedores, se vocês já têm pessoas ao redor, se vocês têm negócios ao redor de vocês, é só encontrar os nexos e fazer esse ecossistema acontecer. Porque é só encontrar essas conexões que vai dar certo. Muito legal isso. A minha dica mais prática é Abstrato Ventures. Você pode agendar uma conversa com a Vendedor, né? Vendedor tem meta pra cumprir, né? Meta pra cumprir. E é só para dar a dica de que o maior vendedor é o CEO da empresa. Tem que ser o maior vendedor. É o dono da empresa, é o empreendedor. Então, o empreendedor que diz, eu não vendo, tá no lugar errado. Para empreender, você tem que ser vendedor. Das duas, uma. Ou tu trabalha pra quem vende, ou tu vende, né, cara? Não dá pra fazer os dois. Não, mas isso é uma brincadeira, mas a gente tá sempre à disposição para ajudar empresas Start Zero, empresas de 45 anos, startups. Não existe... Clubes de futebol, esporte não tem. Não, o hub de inovação é essa ideia, que a gente consiga ser um one-stop shop, uma parada única para transformar negócios com viés inovador, focado em performance. Se isso vai começar por estratégia, vai começar por criatividade, por tecnologia ou por crescimento, não importa, o diagnóstico vai nos mostrar. E o viés mais daí, agora fugindo da brincadeira, que não era brincadeira, era um pitch de venda mesmo. Seria o seguinte, cara, através dos nexos, não ter medo de começar e parar de planejar, cara. Acho que a galera perde muito, muito tempo planejando e a rota de voo, ela não adianta tu ficar olhando condições. Querido, bota o teu aviãozinho pra rodar, pega a turbulência e aí tu corrige. O cara que fica esperando tá perfeito, que, cara, vai perder o pulo. Vai ter alguém lá no outro lado que foi mais rápido e aí perdeu o pulo. E aí tu não vai conseguir mais encaixar naquela solução que tu queria colocar pro mercado. Acho que duas posições super importantes para se ter num negócio é o vendedor e o executor. O planejador, ele pode entrar em planejamentos estratégicos em momento. Ele entra em momento. Mas o vendedor tá aqui. Tem que estar passando. O executor tá Total. Muito bacana, muito bacana. Acho que uma característica que tem muito de vocês, assim, que é o que a maioria das empresas não quer e vocês querem. Tá no DNA de vocês. A maioria das empresas não quer confusão. Eles não querem encrenca. Eles não querem problema. E vocês, ao contrário. Tem problema? Traz pra mim. Eu resolvo pra você. Entendeu? Problemas oba, né? Então me traz aqui que faz todo sentido. E a baita lição, assim, já te passam. Vocês entenderam que quem manda, né? Daí a gente fala, já passa, amor. Vai pra você, bem, calma. Eu acho que a principal lição que ficou pra mim aqui é de que quando você vai construir um ecossistema, você tem que cuidar para ele não se transformar num egossistema. Sim. Se você entender que o ego não tem, ele não tem espaço aqui dentro, porque ele atrapalha, porque tem que somar as pessoas, não tem que dividir as pessoas. Eu acho que esse é o grande jogo e vocês estão construindo algo muito nesse sentido. Eu acho que isso é muito legal. É isso aí. O Wilson, né, me ensinou uma coisa, que o Wilson é o gênio da inovação, e ele fala, né, são 3 pilares para você inovar. Tecnologia, processos e pessoas. E eu sempre falo, né, a Abstrato, ela tem o processo e as pessoas, tem o processo e a tecnologia, e nós temos as pessoas, nós trabalhamos voltados... Podia estar no melhor lugar. É isso aí, porque as pessoas perguntam, por que vocês vieram para o Abstrato? Exatamente por isso, porque é a união de forças, é a união do ecossistema que faz a gente
transformar e fazer isso E acontecer. foram complementares pra caramba, né? Tipo, a gente é amigo já de outras conversas, mas, cara, à medida que tudo soma, né? E a galera fica meio receosa, cara. Então, assim, olha o teu modelo de negócio, vê parceiros estratégicos que tu pode conectar, cria uma rede de uma galera comissionada. O ecossistema não precisa ser laboratórios de inovação que se conectam, não. Pode ser uma rede de parceiros de canais, pode ser uma rede de fornecedores diferentes. Soluções. O ecossistema ele é algo muito mais complexo do que somente unidades de negócio. Então, o importante é nexo, geração de valor em cadeia e que tu consiga fazer com que isso não prejudique o teu modelo de negócio por perda de foco. Acho que esse daí é o... Esse é o risco, né? Esse é o risco. Esse é o não, né? É a hora que você fala, cara, esse aqui é muito bom, mas eu vou ter que negar porque eu não tem vou nexo. perder foco aqui, não tem nexo. E aí também é o seguinte, vai crescendo, tu vai precisar de líderes. E aí tu precisa formar pessoas para que tu consiga tocar um ecossistema, senão não roda. É isso. Então, bom. É isso. Muito obrigada, foi assim, várias... Varei aqui, cara. Todo aqui na galera que tá aí assistindo, anotou tudo, cara. Vai começar a construir comunidade aí, começar a construir ecossistema pra caramba, e eu acho que é isso, né? Empreender. E fica o convite para quem quiser conhecer o Hub, né, entrar em contato com a gente, vai ser um prazer fazer um tour, conectar e quem sabe plugar aí no ecossistema, porque eu acho que dá para E sempre... visitar, né? Inclusive tá Exato. aqui quem não conhece Floripa, né? Seja convidado a conhecer Florianópolis, a Ilha do Silício. E a gente tá aqui no meio da rota, né? Nós estamos bem na rota da inovação da Ilha de Florianópolis, né? Da nossa maravilhosa Ilha do Silício. Ó, quem sabe a gente não faz aí, né, pro universo, a gente traz um empreendedor de cada lugar aí, porque a gente tem empreendedores aí em todos os continentes aí, que fazem parte do nosso ecossistema. Vai criar um desafio, né? É, Dentro do desafio a gente dá o prêmio do desafio. quem sabe? Vamos construir. Esse é difícil, hein? Vai ser terrível. Eu quero ganhar esse desafio. Pô, esse aí é difícil. É, Fechou? obrigada, galera. Galera, até o nosso próximo encontro. É isso aí.